Jesus. Amém, irmãos? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Provérbios. Aleluia, Jesus. Livro de Provérbios, capítulo 31. Aleluia. Capítulo 31, a partir do versículo, aleluia, 26. Deus de maravilhas. Todos acharam, irmãos? Amém. Provérbios 31, a partir do versículo 26, diz assim: fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Amém, irmãos? Podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Neste capítulo, irmãos, de Provérbios, ele fala exclusivamente sobre a mulher. Fala sobre a fase de esposa, fala sobre a mulher que cuida dos negócios, tanto negócios fora de casa, seus trabalhos, quanto negócios dentro da sua casa, os seus afazeres. E fala também da mulher mãe, a qual este capítulo ele nos diz sobre uma mulher a qual tem muitas atividades no seu dia a dia. Quando ele começa a dizer nos primeiros versículos, ele diz que é uma mulher que acorda cedo, é uma mulher que sai para fazer as coisas, é uma mulher que deita tarde, mas é uma mulher ainda cheia de virtude. Ele retrata sobre uma mulher exemplar, sobre uma mãe exemplar. O versículo a qual eu frisei nesta noite foi: ela fala com sabedoria e ensina com amor, porque esta é uma parte a qual é mais aplicada a nós mães. Aleluia, Jesus. Ele fala sobre a sabedoria do falar. Ele fala sobre o ensinar com amor. E eu, analisando esta palavra, nós vimos que no nosso dia a dia, às vezes o que mais tem faltado na vida das mães é a falta de sabedoria. É o que mais tem faltado. Aleluia, Jesus. Muitas, aleluias, não conseguem lidar com seus filhos de uma forma sábia, de uma forma com amor. Nós lembramos que quando Deus ele fala de amor, ele também fala de correção. Porque a Bíblia diz que Deus ele corrige a quem ele ama. E ele nos deu uma missão muito importante. A missão de ensinar os nossos filhos no caminho em que se deve andar. Mas para ensinar este caminho a qual os filhos devem andar, não tem como ensinar se não tiver sabedoria. Não tem como ensinar se não tiver amor. Aleluia, Jesus. Porque quando nós temos sabedoria vinda do Senhor, aleluia, nós iremos conseguir conduzir os filhos em um caminho reto, em um caminho a qual diz com as Escrituras de Deus. Aleluia.
E a Bíblia continua dizendo que os seus filhos a elogiam. Nós vemos que pouco se tem ouvido hoje um filho falar bem da sua mãe. Pouco se tem ouvido. Ainda existe, mas nós temos ouvido falar pouco. Aleluia, Jesus. E às vezes nós achamos que o problema maior está nos filhos, quando na verdade mães é aquela a qual tem a oportunidade de conduzir o seu filho, de ensinar desde o ventre da sua barriga até o dia em que se casar ou até o dia da sua morte. A mãe, ela tem esse poder. Aleluia, Jesus. Dado por Deus. Porque quando nós, mães, conseguimos alcançar a sabedoria do Senhor, todas as situações que sobrevêm sobre os filhos, conseguimos lidar. Conseguimos, aleluia, Jesus, conduzir as situações. E quando a Bíblia diz que esta mulher aqui de Provérbios, ela falava com sabedoria. Aleluia. Às vezes é o que mais tem pegado na vida das mães, né? Às vezes é o que mais tem faltado. A sabedoria no falar. Quantas e quantas vezes nós, como mães, causamos e levantamos a ira nos nossos filhos, na forma de falarmos com eles, faltando a sabedoria. Porque a Bíblia diz, irmãos, que há tempo determinado para todas as coisas. Se há tempo determinado para todas as coisas, temos que aprender a lidar com os nossos filhos em cada tempo determinado. Aleluia, Jesus. Há coisas que nós vimos e nós queremos resolver logo, com as nossas próprias forças, com o nosso próprio agir. Quando na verdade, quando somos sábias, procuramos em Deus como iríamos agir naquela situação. Aleluia. E através do Senhor a nos conduzir, conseguimos conduzir a vida dos nossos filhos. Aleluia. Quantas e quantas vezes, irmãos, até mesmo no darem um conselho, os pais não conseguem sentar mais com os seus filhos para passar um conselho. Muitas vezes os filhos não querem mais nem ouvir. Lá vem mãe com essa história de novo e quer me bater, quer falar isso, quer fazer aquilo, e às vezes não dá ouvido, porque falta sabedoria. Aleluia. Há tempo de bater? Porque é bíblico. O pai e a mãe têm direito de corrigir o seu filho com vara, não é espancar, mas é corrigir com a vara, pode bater. Mas também há o tempo de diálogo, de sentar e conversar. Porque cada filho reage de uma forma diferente e entende de uma forma diferente. Aleluia, Jesus. Há situações que é necessário, aleluia, um diálogo. Há situações que é necessário corrigir batendo. Aleluia. Nós é que vamos discernir qual é o tempo para cada coisa. E muitas vezes, irmãos, irmãs, mães, precisamos buscar muito do Senhor. Porque cada fase dos filhos é uma fase diferente. E é uma fase que precisamos da graça do Senhor para saber lidar. Quantas mães têm amaldiçoado seus filhos pelas palavras? Quantas? Por palavras até mesmo que nem sabem,
que estão amaldiçoando, mas estão. Eu me lembro que, eu falo de mim, às vezes eu falava, meu Deus do céu, Mária está terrível. Mária está terrível, essa menina está demais. E é errado a gente falar dessa forma. Porque quando nós chamamos alguém de terrível, significa que ela pode fazer de tudo, que é capaz de fazer tudo. E ao mesmo tempo estamos profetizando, porque uma palavra que sai dos nossos lábios, principalmente da mãe, ela tem um peso maior. A palavra que sai da boca de uma mãe, ela tem um peso maior. Quantas e quantas vezes nós ouvimos relatos de acontecer alguma coisa com o filho de uma mãe que espraguejou algum tempo lá atrás. Se você continuar dessa forma, você vai morrer, você vai acontecer isso e vai acontecer aquilo. E realmente vai lá e acontece. Talvez ela viu que o filho estava nos caminhos errados, mas não soube conversar. Ó, meu filho, você andando dessa forma lá na frente pode haver consequências. Pode alguém querer tirar a sua vida. Conversar de maneira a qual não espragueje o seu filho. Eu fui criada, irmãos, em uma família a qual eu ouvia todos os dias a minha avó, ela espraguejar todos os filhos dela. E espraguejar mesmo, sem nenhum pingo de dó. Eram palavras pesadas. Ainda falava, Senhor, tenha fé em Deus, que você vai receber uma facada no seu peito. Tenha fé em Deus que há de tu quebrar uma perna, quebrar um braço. Eram palavras fortes, palavras duras. E eu vendo que a maior parte dos filhos dela morreram. E morreram amaldiçoados pela boca da própria mãe. E eu vejo que a palavra da mãe, né, a nossa boca, a Bíblia diz que ela serve para abençoar e para amaldiçoar. Então, quando nós vamos falarmos com os nossos filhos, preste bem atenção no que vai sair dos nossos lábios, da nossa boca. Tanto a mãe quanto o pai. Hoje é exclusivo para as mães, mas aqui também há pais que precisam aprender a falar com sabedoria com seus filhos. Aleluia, Jesus. Nós vemos que através das nossas vidas, como foi mencionado aqui nesta noite na apresentação de dança, que o Senhor, Ele abençoa as nossas vidas, a nossa família, a nossa geração, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Deus, Ele vai abençoando a descendência. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E nós vimos, irmãos, que essa bênção, muitas vezes, as mães, elas não querem passar para os filhos, não querem transmitir, pedindo ao Senhor para que transfira a bênção da sua vida para a vida dos filhos, para que eles também sejam prósperos, para que eles também alcancem a sabedoria de Deus. Nós vimos que, às vezes, principalmente as mães, nos preocupamos muito na questão material, do vestir, do calçar. Quantas e quantas mães não são guerreiras que criam seus filhos até mesmo sem pais? Igual esse versículo aqui diz, da mulher exemplar, que ela levanta cedo, ela vai para o trabalho, ela volta com mantimentos. E aqui nós temos muitas mães assim, guerreiras, que vão em busca mesmo
mesmo do alimento para os seus filhos. Que não deixa faltar nada, não deixa faltar um calçado, não deixa faltar uma roupa, o alimento, vai mesmo à luta. Mas quando se trata de mundo espiritual, muitas mães têm se recuado de lutar pela alma dos seus filhos. Muitas mães têm se recuado de lutar, de orar, para que o Senhor, Ele venha fazer um milagre. Porque a mãe, ela enfrenta muitas batalhas na vida. É a batalha do mundo material, né, do mundo físico. E também a batalha do mundo espiritual para com a vida dos seus filhos. Aleluia. E precisamos, mães, estar direcionadas pelo Senhor, estarmos conectadas com Deus. Porque quando nós estamos conectadas com o Senhor e o inimigo ele começa a tramar algo contra a vida dos nossos filhos, Deus, ele já revela para nós antes mesmo do inimigo tocar na vida dos nossos filhos. Aleluia. Temos que estar ligadas, conectadas no trono do Senhor. Nós vimos terça-feira lá na congregação um testemunho lindíssimo, não foi, pastor? Um testemunho lindo, a qual a mãe, ela ali estava em preocupações porque o seu filho havia sumido e ninguém lhe dava notícias sobre ele. Ela aqui na Lapa e ele morando em outra cidade. E ela preocupada porque não sabia onde ele estava e ninguém dava notícias. Ela chegou a cogitar até mesmo, da entrevista em alguma rede social de televisão para que encontrasse o seu filho. Mas ela resolveu ir para o joelho e pedir a Deus para revelar, para mostrar a ela onde é que o filho dela estava. Igreja, eu achei aquilo tão forte. Quando aquela mulher ela dizia isso, eu me arrepiava toda. Eu falava, meu Deus, que fé dessa mulher. Olha que ousadia dessa mãe. Pedir para Deus mostrar onde é que estava o filho dela. Já que ela não tinha notícias dele, ela recorreu a um que vê tudo, que está em todos os lugares e em todos os ambientes. E assim ela contava que Deus mostrou o filho dela dentro de uma prisão, mostrou o cenário todo de como o filho dela estava, igreja, com detalhes. E falei, meu Deus, que coisa tremenda. Mostrou ele deitado, mostrou pessoas conversando com ele, mostrou a roupa que ele estava. Isso é a fé de uma mãe. Aleluia. É a fé de uma mãe. E quando ali ela soube onde ele estava, através da visão de Deus, ela tomou posse que aquilo ali era verdade. Aí então ela foi em busca de resolver a tirar o filho dela daquele lugar, daquele ambiente. E quando novamente, aleluia, Jesus, ela ora ao Senhor e o Senhor se revela novamente a ela, mostrando que no dia seguinte, mesmo que o filho dela saísse daquele lugar, daquela prisão, ele iria ser morto. Que Deus é esse, mãe? Que Deus mostrou para ela que o inimigo iria tocar na vida do filho dela. Aleluia. Mas Deus revelando a ela usou a sabedoria de Deus e falou, amanhã, meu filho, você não vai sair daí. Você vai ficar protegido. Até chegar aqui em Bom Jesus da Lapa. Nós vimos, igreja, como é importante o papel da mãe na vida de um filho. Como é importante a mãe estar dando cobertura à vida do seu
se ela não buscasse em Deus a saber aonde o filho dela estava, ela poderia somente receber a notícia: o seu filho está aqui morto. Talvez nem o corpo mais ela iria achar, somente a notícia, porque muitas das vezes isso acontece com pais e mães. Nós temos a importância de nós mães termos uma intimidade maior com Deus. Uma intimidade, aleluias, com aquele que vê tudo, que está em todos os lugares e em todos os ambientes. Porque nós sabemos que filhos, eles não irão ficar pequenos para toda a vida, eles irão crescendo. Poderão começar a andar em ambientes a qual não são agradáveis aos olhos do Senhor. Mas uma mãe que está ali pelejando, chorando aos pés do Senhor, Deus, Ele realiza os milagres. Aleluia. Então nós vimos a importância de uma mãe na vida de um filho. Aleluia, Jesus. Nós vimos a importância de uma mãe, aleluia, Jesus, a buscar em Deus, aleluia, como direcionar a vida de um filho. E nós vimos que poucos, a qual eu disse, poucos são aqueles a qual elogiam, aleluia, Jesus, as suas mães. Porque às vezes as mães já estão tão preocupadas com o seu dia a dia que esquecem até mesmo de dar um pouquinho mais de atenção aos seus filhos. Um pouquinho mais. Nós vemos que o cansaço do dia a dia tem pegado as mães. Aleluia, Jesus. Mas mesmo assim, mães, mesmo cansadas, mesmo fatigadas, é importante saber o dia, como foi o dia do seu filho, o que tem passado com ele. E nós lembramos que nós estamos em uma campanha fortíssima, em uma campanha de curas de almas. Quantos filhos às vezes desenvolvem o câncer da alma, as feridas da alma, passam por coisas que as mães estão bem distantes de conhecer, por falta de atenção, por falta de um olhar mais profundo. Porque os filhos não precisam somente de roupas, de vestes, mas precisam de uma atenção, aleluia, Jesus, profunda. Aleluias. Nós, como mães, o Senhor, Ele nos dá este poder, aleluias, de conseguir enxergar dentro dos nossos filhos e procurar saber o que acontece com cada um deles. Porque até mesmo alguns chegam ao fato de suicídio, porque precisam de uma atenção de uma mãe e às vezes não encontram, não acham. Quantas vezes não é suficiente somente o alimento? Na maior parte das vezes os filhos precisam de um alimento maior, que é o alimento espiritual. Aleluia. E nós, como mães, temos essa responsabilidade, aleluia, de conduzir os filhos, aleluia, a um lugar secreto com o Senhor, de conduzir os filhos a ser formados para lidar com a vida, com as situações. E às vezes nos pegamos dizendo: meu Deus, não estou conseguindo educar o meu filho, não estou conseguindo educar a minha filha. Porque há mães ainda que se preocupam com seus filhos. Quando estão vendo que não estão no rumo certo, indo, trilhando nos caminhos certos, começamos a nos preocupar. E eu digo a nós, a mim mesmo, que quando bater essa preocupação, recorremos ao nosso Deus, que nos mostre
que está acontecendo? Onde é que está localizado o problema na vida do filho? Para que o Senhor nos conduza em sabedoria a conduzir a vida dos nossos filhos. Aleluia, Jesus. Precisamos de mães espirituais. Precisamos de mães exemplares. Aleluia, Jesus. Há filhos que não têm exemplos de mães, que não conseguem ter, porque muitas vezes este exemplo não tem sido passado, porque os filhos veem tudo o que acontece dentro de uma casa. Às vezes pensamos até que não, mas vê tudo. E com aquele exemplo é o que pega para a vida para poder levar adiante. Então nós temos uma responsabilidade muito grande de ser uma mulher exemplar, uma mãe exemplar. Porque até muitos dizem que os filhos são a cópia dos pais, Muitas vezes em caracterização e muitas vezes em atitudes. Então a nossa atitude reflete na vida dos nossos filhos. Aleluia, Jesus. Tudo aquilo que fazemos e agimos no nosso cotidiano reflete na vida dos nossos filhos. E um versículo, irmãos, a qual sempre que eu posso eu falo dele, porque é um versículo forte, a qual eu acho muito forte, quando diz que Deus, Ele visita, aleluia, Jesus, a maldade dos pais na vida dos filhos. Ele visita o pecado dos pais na vida dos filhos. Há coisas que fazemos que Deus ele não vai cobrar de nós. Ele não vai cobrar diretamente de nós, mas Ele cobra da vida dos filhos. Por quê? Porque dói mais. Dói mais. Então muitas vezes quando nós pecamos e achamos que não tem consequência, que a consequência não está vindo, mas Deus ele vai lá e cobra da vida dos filhos. Então analisemos o que nós estamos fazendo. Analisemos as nossas ações para não serem cobradas da vida dos filhos. E essas ações não é só das mães, são dos pais, os dois têm a mesma responsabilidade. Aleluia, Jesus. Mas nós também queremos, aleluia, Jesus, ressaltar, aleluia, as mães a qual têm conseguido, aleluia, ser essa mãe exemplar, ser essa mãe a qual levanta cedo, a qual traz o alimento, a qual gerencia a sua casa, a qual educa os seus filhos, a qual fala com sabedoria. Eu quero parabenizar você, mãe, nesta noite, a qual tem conseguido, aleluia, Jesus, aleluia, estar dentro desse contexto desta mãe exemplar, desta mãe guerreira, e aquelas a qual ainda não tem conseguido falar com sabedoria, a qual ainda não tem conseguido suprir as tarefas do seu lar, para ser um exemplo para os seus filhos, aquelas a qual ainda não tem conseguido educar. Aleluia, Jesus. Que o Senhor nessa noite Ele te derrama graça, que o Senhor nessa noite Ele te conceda sabedoria, que o Senhor nessa noite Ele te conceda, aleluia, Jesus, prosperidade em todas as áreas da sua vida. Porque, irmãos, muitas vezes nós temos prosperidade em todas as áreas, mas quando chega na área maternal, parece que nada vai para frente. Parece que não flui. Porque nós sabemos que a nós mulheres, nós somos incumbidas com uma responsabilidade maior. Aleluia. E com uma dádiva
que é a de ser mãe. E muitas vezes o inimigo, ele tenta roubar isso de nós, de não conseguir, aleluias, dar conta do recado, de não conseguir ser uma mãe exemplar, de não conseguir educar os nossos filhos. O inimigo, ele tenta, para que sentimos fracassados. Aleluia, Jesus. Mas nesta noite, eu e você repense em tudo que nós estamos fazendo na área maternal, como mãe. Como eu tenho agido com os meus filhos? Eu tenho trabalhado muito e dado pouca atenção a eles? Aleluia. Eu tenho xingado os meus filhos? Não tenho falado com sabedoria? Como eu estou me comportando como mãe? Será que quando o meu filho chega da escola eu pergunto: e aí, meu amor? Como foi na escola? Como está sendo o seu dia? Aleluia, Jesus. E eu me lembro, irmãos, que sempre que eu posso, quando Maria ela chega da escola, eu pergunto: e aí, mamãe, como foi na escola? O que você aprendeu? O que você fez? E ela começa a contar na maior alegria do mundo. Mamãe, eu brinquei com fulano. Mamãe, eu brinquei com ciclano. Mamãe, titia pediu isso. Mamãe, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E eu fico assim parada ouvindo. A alegria dela em responder, eu acho que é maior do que a minha alegria de perguntar. Mas nós vimos a importância de dar atenção. Aleluia. É só aos pequenos? Não. Aos grandes também. E aí, filho? E aí, filha? Como foi o seu trabalho hoje? Como está sendo o seu comportamento na escola? Aleluia. Às vezes acontecem coisas que os pais não estão sabendo mais da vida dos seus filhos. Aleluia. Estão perdendo de vista os acontecimentos. E fica naquela coisa superficial. Oi, bom dia, boa noite. E mais nada. Quando na verdade nós temos, aleluia, Jesus, esta missão de nos aconchegar mais aos nossos filhos. Somente os pais é quem conseguem, aleluia, Jesus, ter essa intimidade com os filhos. Aleluia. A qual o Senhor, Ele já nos deu este poder e esta autoridade. Quando perceber que faltou a intimidade do pai com o filho, de contar os segredos, de falar as coisas, é porque alguma coisa de errado está acontecendo. Aleluia. Que possamos nos analisar nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E eu peço ao Senhor que abençoe nesta noite a vida de cada mãe, em nome de Jesus. Amém? Eu, Senhor, agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.